Hoje eu vou te mostrar por que a análise de dados dentro do marketing é tão importante. Se você vende um produto ou se você vende um serviço, é muito importante você pelo menos ter os dados de gênero ou ter os dados da faixa etária ali dos teus melhores clientes. Pouca gente dá atenção a isso, pouca gente sabe de fato como calcular e confia muito mais na questão da intuição e das impressões. Eu vou te dizer um caso prático agora. Então, os melhores clientes de uma lavanderia são mulheres, certo? Então, obviamente, você vai me dizer, poxa, a comunicação, os criativos vão ser todos pautados ali na figura feminina, aquela típica propaganda de amaciante. Só que eu vou te contar hoje o que os dados me disseram e que transformou o posicionamento da marca e, inclusive, influenciou a escolha de um influencer, de um grande nome aí do esporte para ser um influencer de toda a rede. Então confira agora como a análise de dados pode deixar você mais rico e como nós tomamos decisões de investimento em marketing muito mais claras e muito mais otimizadas quando pautadas por ela. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Isa, trabalho com marketing há 5 anos e com dados desde 2008. Já trabalhei em grandes lançamentos de múltiplos 6 dígitos e múltiplos também 7 dígitos. E hoje eu presto consultoria e empreendo aqui na minha cidade. Então, se você tem anúncios rodando e gostaria de trazer os públicos mais rentáveis, pessoas que realmente consomem aí do teu serviço, fica aqui nesse vídeo que eu vou mostrar como a análise de dados pode trazer esse tipo de insight para dentro do seu negócio. Muita gente acha que a análise de dados é só traqueamento, é só colocar pixel em página ali, mexer no GTM, ou então que a análise de dados é dashboard, da NASA ali. Só que se você não traz insights acionáveis e decisões pautadas nesses dados que você está vendo, você está desperdiçando tempo e dinheiro. O objetivo desse vídeo não é mostrar para você como é que faz a configuração dentro da plataforma de anúncio, mas se for do seu interesse, você pode deixar aqui nos comentários que isso pode ser pauta do próximo vídeo. Aqui no meu negócio, a gente sempre fazia o básico, A gente selecionava como público-alvo ali um raio da cidade onde a gente atua. E o que segmentava ali o público eram mais os criativos. E quando a gente olhava para dentro das plataformas de anúncio e dentro das interações ali do orgânico, a gente sempre via majoritariamente mulheres interagindo com os nossos anúncios ali. Mas para a gente era óbvio, afinal as mulheres culturalmente sempre cuidaram da roupa, sempre cuidaram da questão da otimização da casa. Mas uma coisa me chamou a atenção. Observando ali as câmeras como de costume, eu vi bastante a figura masculina, principalmente um público de 50 a mais. E foi aí que eu mergulhei um pouco mais a fundo para entender qual era de fato a participação desse público, qual era realmente a qualidade desse público. E hoje eu vou mostrar para você quais foram as análises que eu utilizei para me certificar se eu deveria mudar aquele rumo que o marketing estava tomando. Para quem não sabe, quando você tem o perfil demográfico dos seus melhores clientes, você sabe a idade, você sabe o gênero, você sabe até a questão de interesse, você consegue configurar isso dentro das plataformas de anúncio, consegue também dentro do seu orgânico, você consegue ter um direcionamento dessa persona, de quem são esses melhores públicos, e aí você consegue espelhar basicamente, você espelha o seu melhor cliente dentro das plataformas. Então, vou mostrar para vocês aqui. Essa foi uma análise que eu comecei ali no Python e resultou aqui nessa planilha. Isso é a segmentação da minha base de clientes, baseado em que? 3 critérios, Eu tenho um critério de recência, eu tenho um critério de frequência e a monetização desses clientes. Então, eu não uso só a questão financeira, eu também levo em conta quão recente, que é a recência, e quão frequente esse cliente é para mim. E por que é importante você segmentar essa sua base? Então, cada grupo, cada classe de clientes, eu tenho uma comunicação que é mais assertiva, uma comunicação que é mais apropriada para cada um deles. Essa análise ela também pode ser feita aí em algumas ferramentas aí de CRM, eles disponibilizam também, mas aqui eu fiz utilizando o Python e você consegue também dentro do Excel ou do Google Sheets, Então, por que ela é importante? Porque você tem um conjunto de opções interessantes
de comunicação, onde você tem a maior probabilidade de ter sucesso na sua campanha. Por exemplo, aqui, os clientes que são campeões ou até os clientes que são considerados perdidos, né? Você pode, né, trazer recompensas para eles, incentivos, você pode também trazer acesso antecipado a algumas novidades, acesso VIP. Então, tem uma série de recomendações que são mais apropriadas e você aumenta a probabilidade de você ter resposta em relação às suas campanhas. Então, outra coisa que eu fiz também foi calcular a idade dos melhores clientes. Eu identifiquei o volume transacionado por esses clientes, né, e o volume de dinheiro que eles deixam também, para ter uma ideia melhor da minha segmentação quando eu for utilizar ali dentro das plataformas. Então, o que eu fiz também? Eu calculei a idade dos melhores clientes e identifiquei o volume aqui transacionado por eles, né? Aqui a gente vê maior volume transacionado em reais, né? Clientes de 48 aqui na casa dos homens e clientes de 44 no caso de mulheres, né? E lembrando que esses dados aqui são dados reais aqui da nossa lavanderia. Então, as mulheres com 66 mil e os homens com 74 mil. Eu também tive que fazer um modelo de machine learning que classifica, porque a gente não tem esses dados, a gente não pega esses dados ali na hora do cadastro, então a gente pega quem é do gênero masculino e quem é do gênero feminino para entender o peso de cada um deles. E aí a gente percebeu que os homens não ocupavam uma posição tão secundária assim. Então, esse foi o notebook aqui que eu usei para a gente fazer a análise de cohort também. O que é a análise de cohort? Então, depois que eu tinha esses dois grupos, gênero masculino e feminino separados, eu pude começar a fazer outras perguntas. Então, a próxima pergunta foi sobre a retenção. Será que a retenção, né, do público masculino é melhor ou pior? Se existe alguma diferença aí na retenção? Então, a gente fez aqui uma análise de cohort, né? Cohort, o que é? Você tem um agrupamento aqui das pessoas que se originaram aqui nos meses de fevereiro, março e vai até fevereiro de 2025, tá? O mês 0, essa primeira coluna, é basicamente o mês que a pessoa entrou, né? E aí, progressivamente, você vai sabendo em cada coluna dessa, você vai sabendo quanto restou, né? Quanto restou daquele grupo que era 100% e quanto foi sobrando ali ao longo dos meses. Então, a gente consegue observar que, bom, ao meu ver aqui não existe assim uma grande diferença entre o grupo feminino e o grupo masculino. Outra coisa também que a gente foi criando com o tempo um sentimento que era muito mais difícil de converter uma mulher do que converter o homem ali para utilizar os nossos serviços, né? Então ela tinha uma facilidade muito grande de arrumar um substituto ali para o serviço da lavanderia. E aí a gente começou a observar o seguinte, tá, vamos olhar aqui para a questão do custo de aquisição. Aqui o custo de aquisição, eu vou colocar aqui a fórmula no vídeo, o custo de aquisição, ele leva em consideração que todos os meus clientes vieram pelas plataformas de anúncio, então a gente utiliza Meta e a gente utiliza Google. Então o custo de aquisição, sim, a gente conseguiu perceber uma diferença. O custo de aquisição de homens, tá aqui, e o custo de aquisição para adquirir mulheres. Então, essa suspeita estava correta. Além disso, a gente tem um número superior de homens, né, que utilizam o serviço, homens cadastrados, levemente superior em relação ao número de mulheres cadastradas. Então, a conclusão é, o que eu posso fazer com tudo isso, né? Então, eu sugeri para o time de criação dar mais ênfase na figura masculina. Então, foi aí que a gente percebeu com dados como mudar o posicionamento da marca e isso influenciou inclusive no posicionamento como todo da franquia, o que levou a pautar a escolha de um influencer de um nome muito grande para ser o influenciador da marca. A análise de dados aplicada ao marketing é exatamente isso. Dashboard sem insight não é análise de dados. Traqueamento e forma de pesquisa aí nos lançamentos não transformam isso em dinheiro, só é desperdício de tempo. Então, se você quer trazer mais performance para o seu marketing, você precisa trazer insights a partir dos dados. Se você está procurando por isso, entre em contato comigo aqui no link na descrição.